Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bem, você? Ouvi a sua história aí, como que é? Você estava indo pegar o carro e você parou, fez muito bem. Deu uma. Pera aí, só um minutinho. Você propôs deu uma saída para falta pro seu problema, não é? Hoje foi um daqueles dias que eu fiquei igual carteiro. Eu falo assim, dia de carteira, porque você fica indo de um escritório para o outro, tendo conversas rápidas e curtas. E eu falei, vou fazer a live de casa. Porque, bom, aí são 9 e aqui são 8. E aí eu esqueci que tinha uma outra live que eu tinha que participar, não minha. E aí acabou que eu falei, não dá para dirigir. Aí entre uma e outra o intervalo era pequeno. E o lugar que eu estava ia fechar. Então eu falei, putz, onde eu vou? Aí eu resolvi parar no hotel do lado do estacionamento onde eu deixei o carro. Bom, ótimo. É bom porque eu vejo o campeonato aí atrás de você, eu não sei exatamente, não acompanho esse campeonato, mas... Eu já até assisto o futebol americano, Então... Fox News... Não, Fox News, obrigada. Fox News não tô assistindo, não. Vamos lá? Vamos bater papo? Vamos. Como você virou jornalista? Como eu virei jornalista? Olha, eu venho de uma família de classe média e eu sempre fui aquela criança curiosa, sempre quis... sempre me achei muito fora do mundo. Imagina que eu tenho 53 anos, eu nasci, não, você falou carteiro, né? Na minha época tinha muitos carteiros, tinha carta, tinha máquina de escrever e tudo isso. E assim, eu nunca tinha viajado para lugares, né, para Europa, para nenhum lugar assim grande, onde existia mesmo a civilização, onde as coisas aconteciam, como aí no mercado financeiro, que as decisões são tomadas. E eu sentia muita necessidade de estar perto de história, de estar perto de pessoas, de estar perto de situações que me trouxessem mais informação desse mundo mais globalizado, né? Desde muito nova eu gostava muito de pensar desse jeito, já era essa cabeça tendência pulsante, né? Hoje eu vejo muito isso, mas eu era essa menina e o jornalismo me aproximou a isso, me proporcionou a oportunidade de eu viajar, de eu entrevistar pessoas interessantes, de eu poder ter contato com essa realidade, que era uma realidade difícil de eu acessar se não fosse dessa forma. A sua infância foi em São Paulo ou você cresceu em outra cidade? Eu nasci em São Paulo, na maternidade de São Paulo, perto da Avenida Paulista. Fui uma criança de apartamento, não tive não tinha nenhum contato com fazenda, com sítio, com absolutamente nada. E mesmo assim fui apresentadora por 2 anos do Globo Rural. Só pra você ver a incoerência da vida. Mas, voltando à sua pergunta, eu era uma criança de cidade, de apartamento, assim, muito metropolitana. Sempre gostei muito da cidade, passei minha adolescência nessa cidade, na cidade do rock nacional, onde tudo pulsava muito. Aqui era seguro até então, andava muito na rua e tal. Então, foi uma adolescência gostosa, diferente, mas muito metropolitana e muito pensando nesse sentido mais do que você vive aí e não no sentido do Brasil, mas esse Brasil gostoso que a gente tem, essa sensação da natureza, das cachoeiras, das fazendas, da Amazônia. Eu nunca fui essa menina que tive essa oportunidade. Entendi. E eu estou deduzindo que então você tinha gana de querer vencer. Por que eu estou falando isso? Porque você falou que te seduzia essa ideia, né, do jornalismo, isso te agradou, e você conseguiu tudo isso porque você foi muito bem sucedida. Porque, pelo menos hoje, me corrija se eu estiver falando besteira, eu vejo que tem muito jornalista que sai da faculdade e passa um perrengue enorme, às vezes vai parar num trabalho super chato, que é quase ficar batendo carimbo, embora tenha estudado jornalismo. Então, isso tudo funcionou porque você era diferenciada, porque você conseguiu progredir na carreira.
acho que as pessoas, elas acreditam que só estar na faculdade ou só estudar é suficiente e nunca será suficiente. Tanto que a ideia de faculdade, de universidade, a não ser para uma medicina, coisas mais específicas, ela está caindo por terra. Cada vez mais a gente faz cursos menores, mais curtos e mais cursos, mais aprendizado, mais capacitação. Então, eu trabalhei em tudo quanto é estágio que você possa imaginar. Eu fui estagiária de tudo. Eu fazia assim, eu punha microfone na rua para outros repórteres, ia lá fazer sua pergunta e eu ficava super feliz. Eu lembro que na época eu era estagiária da Gazeta, num jornal que chamava Gazeta Paulista. E às vezes eu punha um anel só para assim, minha mãe ver que era minha mão lá, sabe? Porque era uma sonora, no caso era uma entrevista na rua, que complementava a matéria de um outro repórter. Mas eu já estava muito feliz de estar lá. Às vezes eu era colocada para receber matérias de outros estados e eu ficava vendo em contato com as redes e tal. E eu também ficava muito feliz de estar na parte técnica. Na pauta, a gente sempre aprende. Então, assim, eu acho que a ideia, assim, as pessoas, elas acham, acreditam que você tá lá, faz um beabá e isso basta. Não basta, a sua vida inteira você precisa estudar. Você tem que ter vontade de estar aprendendo e você tem que ter vontade de fazer aquilo que você se propõe a fazer, seja o que for, em tudo na vida. Não existe, até se você se propor a aprender aí o que está atrás de você, você tem que estudar, você tem que, né, como que funciona a regra desse jogo, como que, né, não adianta, isso é a vida. Então, assim, eu acho que essa coisa do vencer, né, é muito americana, né, vence, você está aí quantos anos nos Estados Unidos? Juntando aí das e vindas, mais de 12, mas dessa vez, assim, ininterruptos, 6 anos. E eu acho muito bonito essa coisa de fazer, de vencer, de tudo isso, né? A gente não tem muito isso na nossa cultura, né? Apesar de a gente ter muitas, e a gente vai entrar no assunto feminino, muitas empreendedoras e tal, mais do que homens aqui no Brasil, a gente às vezes sofre uma baixa autoestima, principalmente as mulheres, que têm um potencial gigante, né? Mas eu acho que você adquire essa autoestima e adquire essa gana fazendo e aprendendo, porque quanto mais você faz, te traça uma outra pergunta, não é verdade? Ou te dá a noção de que isso aqui não é legal, eu vou para a próxima. Enquanto você não faz, você não tem a mínima noção das coisas. Então, eu acho que para tudo na vida, para qualquer profissão e capacitação. Eu acho legal a gente ir interagindo. Chegou um comentário aqui que é perfeito para você. A Márcia escreveu, eu ia fazer jornalismo. Aí chegaram para mim e falaram, você precisa conhecer alguém da redação, é muito difícil. Ela fez esse comentário. Você procede? Concorda? Procede o quê? Mas o que ela quer dizer? Conhecer alguém da redação? Não, eu entendo que ela dá a entender que se você não tiver relacionamento é difícil penetrar nessa indústria. Então, claro que tendo relacionamento, qualquer indústria é muito mais fácil. Absolutamente qualquer indústria. Se você tem indicação, você vai entrar mais rápido. Mas isso não quer dizer, eu nunca tive ninguém da minha família, uma pessoa, um jornalista. Então, assim, você vai batendo em portas. O próprio Lucas Mendes, que você faz o programa, ele não lembra, obviamente, mas quando eu era estudante, eu me entrevistei numa matéria que eu fiz para telejornalismo. A gente trabalhava ainda com uma câmera na PUC de São Paulo, só tinha uma câmera por semestre, só tinha uma ilha de edição por, assim, acho que era meio-dia que a gente tinha, e assim, entrevistando entrevistando outro, você vai achando pessoas dentro da redação. Assim que você vai achando, são seus professores, são pessoas que você vai buscando, às vezes que você, numa matéria, você liga uma vez. As pessoas desistem fácil demais. Você já reparou? Eu não sei, ou eu que acho. Falta persistência. Eu concordo 100%. O que você está falando, quase que talvez até estejam aqui. Dá vontade de eu pegar uns 2, 3 conhecidos e falar, escuta isso, por favor. Porque são pessoas que fazem exatamente isso, são muito passivas, acham que tem que ter um atalho, acham que se não tem relacionamento não vai. Foi o que você disse, não é que... logicamente é mais fácil, né? Você conhecer alguém, mas isso não é um impeditivo, né? A pessoa pode dar um jeito.
Então, sempre vai ser difícil. É a questão do masculino e feminino. Depois também a gente pode entrar mais nisso. Claro, nós temos salários menores. Claro, nós temos direitos menores. Claro, tem milhões de coisas para equalizar. E eu não acredito que é uma competição, eu acredito que a gente tem que caminhar junto mesmo. Mas homens e mulheres tentar trabalhar isso de uma forma melhor no mundo, senão não vai dar certo. Mas, sabe, se a gente ficar falando só nos nãos, vai ser muito, muito difícil sempre. Então, assim, também não sou aquele livro do sim. Sabe aquele valorize o sim também sem pensar. Não, é a fé raciocinada, entendeu? Vamos raciocinar. Vamos entender, vamos organizar, planilhar e vamos em frente. Plano de ação 1, não deu certo. Plano de ação 2, não deu certo. Plano de ação 3, não deu certo. Aí volto pro 1, aí vou pro 2, vou pro 3, aí volto de novo. Porque as pessoas esquecem. As pessoas esquecem que você ligou. As pessoas esquecem que você insistiu. Quem não insiste, quem não bate na porta, não é visto, não é lembrado, nada disso. E eu, depois de 25 anos de carreira, eu fui... Assim, me falaram não, todas as TVs me falaram não, todas. E hoje eu conto com o maior prazer do mundo, porque é muito bom ter ouvido isso e poder mencionar, porque as pessoas acham que não acontece. E aí, você viveu anos e anos como jornalista, assim, no sentido da sua exposição, e quando que você se converteu é uma palavra meio forte, né? Quando que você mudou no sentido de vou abrir novas frentes? Porque você falando, vamos supor que quem está assistindo aqui, isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, com o Lucas, né? Já que você mencionou ele. Pessoas muito jovens, uma pessoa de 20 anos, e que olha para o Lucas e não sabe nem quem é ele. Já o meu pai, que viu ele entrevistar desde o do Muhammad Ali, sei lá mais quem, fala, Lucas Mendes, né? Então, supondo que tem alguém aqui bem jovem que fala, quem esses dois aí? Não conheço eles. E ouvindo você falar, é um discurso, é uma cabeça de uma pessoa empreendedora, né? O empreendedor geralmente tem essa pegada de manda o próximo BO aí que eu resolvo. Pelo menos foi essa a sensação que você me deu falando. Então, eu também não sabia que eu era empreendedora até eu me tornar uma empreendedora, e hoje eu me considero empreendedora, mas demorou muito tempo para eu entender isso, porque eu sempre fui funcionária de empresas. Vou tentar fazer, assim, para quem também está aí, é do seu segmento de economia e não me conhece, de repente me vê na televisão e não sabe nada que aconteceu comigo nos últimos 10 anos. Assim, eu comecei, mesmo me formei com uns 20 anos, mas desde o segundo ano de faculdade eu sempre trabalhei, porque eu também acredito que você tem que entrar no mercado de trabalho antes de você se formar. É muito importante que você faça alguma coisa dentro do mercado que você vai trabalhar, para que você não saia, de repente, da faculdade, pum, e comece a bater na porta e receber um monte de não, e você desanime, né? Eu, com 19, então, entrei em redação de impresso, né? Fui estagiária do Jornal da Tarde, fui estagiária da Veja São Paulo, porque eu ganhei um prêmio de jornalista de texto na faculdade já, chamava Jornalista do Futuro, e aí um editor, que é o Carlos Maranhão, que também é da época do Lucas Mendes, ele me chamou para ser estagiária e eu comecei a fazer coisas tudo no impresso. Eu não queria ser uma pessoa da televisão, porque na época e até hoje, eu acho que hoje acho que é mais, a gente respeita mais, mas as pessoas de televisão, ainda mais mulher, porque não existia quase mulher na televisão, eram vistas como pessoas não tão sérias, assim. O jornalista mesmo era o jornalista de texto, e eu não queria ser a jornalista de televisão, eu queria ser a jornalista de texto, jornalista séria, jornalista e tudo. Eu até fiz prestei um curso lá no GV, para fazer economia, para também estudar economia, daí não passei. Eu lembro que eu fiz uma redação que falava do mundo globalizado, não sei o que e tal, e eu achei que eles não entenderam nada da minha redação. Isso já faz uns 20 anos, né? Eu achava mesmo que eles não entenderam nada, que no fundo eles não entenderam e não eu. E depois, quando eu fui fazer um curso de comunicação corporativa, eu misturo tudo, tá, Bruno? Vocês estão acompanhando aí, né, gente?
porque minha cabeça vai e volta, mas eu volto para minha linha de raciocínio. E aí, depois, quando eu fiz um curso de comunicação corporativa na UGV, voltando para a economia, aí um professor me chamou para dar aula lá, para dar algumas aulas, né, na cadeira, né, que é o que ele dava. E aí eu falei, não, professor, não estou preparada para isso, porque eu não tenho o que dar aula ainda, porque eu não tinha feito essa minha revolução, essa minha reinvenção profissional para o digital. Hoje eu teria o que falar, mas aí agora acho que ele já saiu, então não dá mais. Mas voltando, quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos por aí, o pessoal de jornal me via falando tanto, como eu falo, você vê que eu não paro, eu só ponho sem edição, eles me viam e falavam assim, você precisa ir para televisão, você é muito comunicativa, isso, aquilo e tal, até que eu me rendi e fui para televisão. Fiz alguns testes e na época, o que falavam para mim? Algumas pessoas falavam assim, alguns chefes, homens, e eu tenho que mencionar isso, assim, como repórter eu não sei não, mas como apresentadora, tenho certeza que você vai ser uma ótima apresentadora. Aí que eu ficava muito puta da vida, né? Porque a apresentadora era a que lia teleprompter, né? Hoje não, a gente tem apresentadoras que são editoras e tal, mas era a bonitinha que lia teleprompter e tapinha na cabeça, né? E eu ficava muito brava com isso, tanto que eu fui repórter da minha carreira desde muito cedo. E aí eu fiz absolutamente tudo. Eu comecei na TV Tribuna, fazendo tudo, absolutamente tudo, em Santos. Mas eu fiz várias coisas antes. Eu morei numa pensão de freiras no Albergue da Juventude, no Rio de Janeiro, para fazer um curso de telejornalismo depois que eu... Você me fala se estou falando muito, tá? Não. Tá até interessante. Eu adoro quando as pessoas contam sua história. Então, eu fui fazer um curso de jornalismo, de telejornalismo, depois que eu terminei a faculdade, lá no Rio de Janeiro. E aí eu não tinha como ir, minha família falou assim, vai, porque ninguém me apoiava também. Todo mundo falava que eu, jornalista, ia morrer de fome. É isso que falam pra gente. Que a gente vai morrer de fome, que não tem emprego, que precisa conhecer gente. É exatamente isso que falam. E aí, você fala, ai meu Deus, eu não conheço ninguém. Eu vou morrer de fome. Essa profissão tá acabando. Não existe mais jornal. E tudo, você não pensa que o jornal já tá passando para outra fase. Você não pensa que a internet também tá passando, que as mídias estão se transformando, que isso, que aquilo, que as soluções acontecem no mundo. E tudo isso muda, que a comunicação nunca vai desaparecer. Você não pensa nisso, você pensa só na desgraça e no que o treinamento analógico e o que as pessoas lá atrás ficam falando na sua cabeça. E aí eu falei, tá bom, eu vou. E fui para o Albergue da Juventude, fiquei amiga da dona, que se seduziu pela minha história, e fiquei morando lá no Rio de Janeiro e fazendo curso. Aí acabou o meu tempo lá, fui morar numa pensão de freiras. Tinha um quarto com uma pia e o banheiro era fora, não era banheiro dentro, era só uma cama, sabe aquelas camas, a pia e só. Eu passava o dia inteiro, eu ganhei uma bolsa para fazer esse curso, eram 10 pessoas e eu era uma secretária da produtora, eu ficava o dia inteiro trabalhando como secretária, ia no banco, atendia telefone, fazia tudo e à noite fazia o curso e voltava para minha casa das freiras. Até meia-noite, porque fechava meia-noite. E aí que eu comecei E aí eu fiz um monte de fita, distribuí por todas as TVs. A Globo me chamou e me mandou pro litoral para eu aprender. Porque naquela época eles não punham ninguém no ar, assim, do nada. Eles mandavam a gente aprender. Então aí que eu comecei minha carreira na TV. Não, super interessante. Eu adoro quando as pessoas contam a sua história. Porque tem uma série de mensagens implícitas, né? Como é que a pessoa se construiu, qual a personalidade dela, pelo que ela já passou. Mas e aí, ok, aí você teve uma carreira de sucesso, todo mundo te conhece, justamente porque você foi para o vídeo, né? A TV dá notoriedade, dá uma exposição, o vídeo dá uma notoriedade, uma exposição enorme. E aí, o que aconteceu que você... essa é uma pergunta conjuntamente com uma colocação. O que aconteceu que você acabou indo por outros caminhos e você, durante essa carreira toda de jornalismo, você também já tinha feito alguma coisa paralela? Por exemplo, sou jornalista, mas como abrir uma franquia de pastel, alguma coisa a mais você tinha feito? Não,
sempre fui apaixonada pela minha profissão e trabalhava 24/7, assim. Eu acordava pensando nisso e dormia pensando nisso. Até hoje, vou te falar que eu estava no médico até agora, que eu tenho insônia, muita insônia e tal, e eu tenho um treinamento que eu vejo muito notícia o dia inteiro. E hoje eu não preciso ver tanta notícia o dia inteiro, porque eu não tô na frente de batalha mais do dia a dia. Mas eu gosto, eu sou meio viciada em ver notícia e pensar notícia, em pensar tendência e tudo, mas eu tenho que amenizar um pouco isso, né? Então, assim, eu nunca pensei em absolutamente nada que não fosse isso, que não fosse a comunicação. Hoje eu me considero uma comunicadora, né? Porque eu ampliei as formas de ação para outras formas de comunicação, que são as palestras, que é o livro, que é a internet, que é streaming, que é um monte de coisa, o que eu não via quando eu era funcionária. Isso que você falou, empreendedora, né? Eu sou uma empreendedora no ramo da comunicação, do conteúdo, que não é só digital, é do físico também, porque as palestras são físicas. Eu não acredito só no digital, eu acho que tem que ter um mix de tudo isso, né? Mas, como eu fui funcionária de grandes TVs, até trabalhei na Bloomberg, eu não sei se você sabe, em 99 eu morei em Nova York. 99, não sabia. 2000. Tinha a Bloomberg TV, aí, Brasil, e eu queria muito morar em Nova York, e no fundo eu não tinha nenhuma afinidade com business, a não ser o meu espírito empreendedor. E aí eu fui para aí, mas assim, de business eu sou boa só na minha oratória, né? Porque esse business que vocês fazem aí, do mercado financeiro e tudo, eu não entendo nada, então eu fui uma ótima apresentadora, mas eu não me apaixonei pelo business, assim, porque eu achava muito parecido, sabe? O sobe e desce, acontece uma coisa, e sobe e desce, acontece meio que a mesma coisa, daí sobe e desce. Achava meio previsível, não sei se eu tô certa. Muito. Não, eu acho que eu não falaria assim. Se diz que é previsível porque fica tendo volatilidade. Assim, acontece meio que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Acontece, tá lá, o movimento lá na China, na Ásia, não sei o que, todo mundo já sabe. Tá lá na Ucrânia, agora aconteceu, tá lá a Rússia bombardeou agora a Ucrânia, hoje, um super bombardeio. Enfim, a Câmara aí teve agora esse final de semana, enfim, todo mundo ligado aqui, mas já sabe o que vai acontecer, entendeu? Eu não sei, o petróleo alto, sabe assim, é tudo não tem nada de diferente, é tudo baseado nas notícias, acontece alguma coisa que sobe, desce e tal. Eu não sei, talvez eu seja muito. Aliás, eu sou muito falha nisso, mas é que é um nível de detalhe, eu sei que existe, mas me parecia meio tudo igual. Nossa, seus seguidores devem estar me matando. Não, o barato é usar esse conjunto de acontecimentos e informações e traduzir em estratégia. Estratégia dentro dos produtos financeiros para você gerar ganhos para o fundo que você representa, que você é gestor, ou para os seus clientes, ou para o que for. E aí fala, não, mas isso é simples. Por incrível que pareça, 98% do mercado não é uma referência nossa de fala, tá? 98% dos gestores não batem o mercado, ou seja, eles são ruins. Então isso mostra que esses 2% que se diferencia, por isso que as pessoas ganham muito e são tão valorizadas. Porque são aquelas que sabem tomar a decisão certa na hora certa. Sim. Se a gente for se comparar com o universo da TV, vou falar da TV. Mas a TV está em baixa. Você quer falar da TV? Não, mais embaixo é a TV hoje, mas não, tudo bem, pode. A TV como produto emissora, né? Mas a Globo, por exemplo, ela foi pioneira em várias coisas. Sim. Tudo bem que ela podia estar copiando de fora ou não. Na TV é no sentido de você montar a grade, de você diversificar e de você falar, não, agora é a hora de entrar com a Xuxa de manhã, que isso aqui vai virar um programa infantil, vai dar muito certo. De alguma forma, alguém teve essa visão de vamos fazer um programa infantil de manhã.
Então, no mercado financeiro seria essa a comparação, né? É hora ou não de comprar títulos do governo americano e fazer uma estratégia? É por aí. Mas a gente, puxando para o nosso assunto, o que no fundo eu estou curioso é para entender assim, por que você saiu da dinâmica, eu vou chamar de mesmice, mas pode soar desrespeitoso. Não, eu já falei do mercado financeiro, não pode falar se quiser. Por que você saiu do modelo, do modus operandi que você vinha? O que você vinha era, como você mesma disse, você tinha emprego, por mais que você tenha mudado, você tinha um bom emprego e você fazia jornalismo na veia, puro. E aí, você, dentro desse universo da comunicação, você levantou algumas bandeiras, entre elas essa coisa que eu estava traduzindo com o meu jeito nada delicado, de dizer assim, a gente vai ficando velho e as pessoas acham que estragou, né? Não serve mais para nada. E você levantou, entre outras bandeiras, essa. Mas como é que foi isso? O que te motivou? Como começou? Como eu te falei, desde que eu comecei no jornalismo, eu fui fazendo um pouco de tudo. A minha personalidade é muito versátil. Então, eu fui apresentador de telejornal, eu fui repórter de todos os telejornais, isso de Globo, principalmente na Globo, que foi quando eu trabalhei muito no jornalismo. No SBT eu fiz um programa que chamava SBT Repórter, não sei se você estava aqui no Brasil, eu rodava pelo mundo e fazia reportagens. Só o Vietnã, eu andei em 98, eu fui de Hanoi, que é o norte do Vietnã, fiquei 20 dias andando até Ho Chi Minh, o sul, foi fantástico, passei 10 dias no Xingu, em 99, sabe assim, milhões de coisas super, fiz a Rota 66 de Harley, coisas totalmente diferentes. Eu fui moça do tempo do Jornal Nacional, em 96, 97. Em 90, eu estou tentando te dar uma perspectiva para chegar onde você perguntou. Em 97, eu vi que o movimento estava crescendo muito de expansão de TVs, que foi criada a CBS em português, tinha um ensaio de CNN em português, não era essa CNN aí, isso em 97. Eu passei num concurso, eu e os meus concursos, eu passei num concurso para um programa que chama World Report. O Lucas Mendes deve saber, acho que não existe na CNN Internacional. E eram 10 jornalistas também do mundo todo. Eu fui, era de cada 4 meses, durante o ano, tal. O Paulo Henrique Amorim foi uma época. Uma outra, assim, só tinha gente boa aqui. E eu era da Rede Globo naquela época. Eu fui 2 vezes da Rede Globo, né? Agora, que eu acabei de sair, e naquela época é onde eu comecei a minha carreira. E aí eu fui nesse curso em 97, eu fiquei 3 meses em Atlanta, estagiando na sede da CNN em Atlanta. E lá, minha ideia, minha concepção de TV mudou, assim, fez assim. Por quê? A gente ficava de manhã com âncoras da CNN Internacional, da CNN em espanhol, da CNN local lá, vendo eles trabalharem. E eles davam palestras, às vezes, pra gente. Aí, à tarde, a gente ia para a prática. Então, eu acompanhava, por exemplo, a CNN em espanhol, 24 horas de rádio. CNN, isso não tinha CBN, não tinha rádio CBN aqui, não tinha Band News aqui, não tinha nada. Eu trabalhava na maior emissora de TV brasileira, que era a Rede Globo. Quando eu fui para lá e vi tudo isso, e vi CNN em espanhol, CNN não sei o quê, rádio 24 horas, rádio não sei o quê, eles tinham um departamento com banda, aquela trilha sonora da CNN era feita por uma banda contratada por eles. Por isso, daí eu falei, por isso que a trilha da CNN emociona, porque eram músicos que ficavam lá fazendo a trilha. Então, quando você via a Cristiane Amanpour com o microfone na guerra, e pá, a bomba, pelo amor de Deus, né, que ninguém me interprete mal aqui, mas bomba e aquela música e não sei o que, aquilo lá, aquele departamento de trilhas, de trailer, tudo, eles tinham lá dentro, eles faziam 97. Então assim, quando eu voltei para São Paulo, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui no Brasil? Por isso que em 99 eu fui para os Estados Unidos.
porque eu voltei no final de 97, eu saí da Globo, aí eu fui tentar um início de carreira lá nos Estados Unidos, que acabou meio que não dando muito certo, porque meu negócio não é business, né? Então, assim, este foi um ensaio internacional. Depois, eu tive um outro ensaio internacional quando eu comecei. Eu voltei, fiz o SBT Repórter, viajei pelo mundo inteiro, como eu te falei, matérias de turismo, de cultura e não sei o que. Eu não tinha veia nenhuma de mulher, de feminino, nada a não ser eu, mulher, e gostar disso. Mas eu não tinha desenvolvido absolutamente nada neste segmento. Então eu continuava a ser uma repórter, né, às vezes apresentadora, apresentava programas, mas de novo sempre versátil, fazendo várias coisas e aprendendo. Quando eu saí do SBT Repórter, eu fui para a Record. E na Record, não, no SBT ainda, eu comecei a entrevistar, me mandaram uma vez entrevistar no Schwarzenegger, e aí eu gostava muito de cinema e falei, peraí, isso daqui não tem ninguém fazendo aqui no Brasil. Tinha, assim, não era como é hoje, que vai influencer e tal. E eu comecei eu mesma produzir. Daí eu comecei a produzir e entrevistei mais de 100 pessoas em Hollywood. Daí eu comecei quase que a viver em Los Angeles. Então, assim, eu entrevistava muita gente, e começaram a me conhecer mais. Então foi uma outra vez, apresentei 3 Oscars com Rubens Evaldo Filho, mais 6 Grammys, porque daí eu virei meio que especialista em cobertura internacional no SBT. Do SBT eu fui para Record e continuei entrevistando, porque eu levei a produção. Então eu sempre fui uma produtora. Hoje, como criador de conteúdo, e já vou chegar na sua resposta, mas só para você entender a caminhada, como criador de conteúdo faz todo sentido, porque eu sempre fui uma criadora de conteúdo, eu sempre produzi meu conteúdo, eu sempre sentei na ilha de edição e editei meus programas. Levava disco, levava CD, levava não sei o quê, e fazia as trilhas, e prestava atenção em tudo, e editava fala, e decupava no caderno as falas. Não tinha app de transcrição. Hoje tem app. Então, assim, hoje quando as pessoas reclamam, a gente decupava tudo na mão, com fita do play, pause, entendeu? Assim, eu ia com um carrinho de supermercado no SBT, meia-noite, a gente levava 15 fitas beta no carrinho de supermercado, porque não tinha como andar. Andava no SBT, lá na Anhanguera, no carrinho de supermercado para levar na ilha. Entendeu? E pós-produção e tudo isso. Bom, todo este tempo passou, eu fui para a Record, e depois de um tempo eu ganhei um programa meu, que se chamava Programa da Tarde. Antes disso, eu tive uma filha, que hoje tem 18 anos, está na faculdade de nutrição, a Lara, e eu parei de viajar, parei de fazer essas coisas externas, o que me dava muita vida, o que me completava muito, porque isso que eu te falei lá no começo da nossa entrevista, aquela curiosidade, aquela menina, aquela vontade, aquele global, aquele entendimento, no corpo a corpo, não é na internet não, é no corpo a corpo que você consegue pegar, né? Bom, em 2000 foi passando tempo, 4 anos mais ou menos. Em 2009 milhões de coisas aconteceram conjuntamente. Aí em 2009 eu tive uma crise de pânico. Ninguém falava em saúde mental. Absolutamente ninguém falava de saúde mental. Eu estava na TV Record. Ninguém entendeu porque eu caí no meu camarim. Eu acho que eu segurei. Eu nunca tinha tido crise de pânico. Eu não sabia o que era aquilo. Eu fui chegando no meu camarim. Eu comecei a me sentir meio tonta. Até que minha perna começou a balançar. Sabe, eu tinha um programa ao vivo. Era 2h30 ou 3 horas da tarde. Era 1h30. Eu cheguei, começou a balançar. Aí eu desmoronei no meu camarim e fui arrastando, Bruno, até o telefone fixo, que era telefone fixo na época. Eu tipo, teclei pra produtora e falei, Aline, pelo amor de Deus, vem aqui que eu tô morrendo. E aí larguei. Daí veio a diretora, veio o diretor de TV, veio todo mundo, me puseram no sofá no meu camarim, vieram me acudir e tal. E de lá eu saí carregada pelo meu ex-marido para a psiquiatra e foi detectada a crise de pânico, depois depressão, e comecei a tomar antidepressivos. Então, qual é a lição que eu tenho disso? Primeiro, foi o meu fracasso, que para muitas pessoas
pode ser visto assim, obviamente que eu não vejo assim, mas foi a minha grande salvação, porque se eu não tivesse tido tudo isso, eu nunca estaria aqui hoje. Eu conto essa história abertamente porque muitas pessoas escondem as suas insatisfações, a sua, sei lá, insatisfações no sentido de trabalho, no sentido de vida mesmo, afetiva, de vida familiar, e isso estoura uma hora. E estoura mesmo. Comigo aconteceu, eu fui na hora substituída por outra apresentadora que estava na TV, ainda bem, e aí eu fui para uma outra jornada. E aí é a jornada do feminino. Mas foi por causa disso que eu comecei a entrar no que eu tô hoje. Tá, então, mas foi nesse dia pra frente você não voltou a apresentar esse programa? Não. Do seu programa? Nesse dia pra frente, no fundo, eu não aguentava mais apresentar esse programa. Era um programa legal, era a tarde inteira. Eu falava pra minha diretora assim, nossa, eu não aguento mais, porque assim, televisão, vamos falar a verdade. Toda a plateia, falam pra plateia aplaudir. A plateia aplaude. Ninguém na plateia vai falar, vai vaiar. Ninguém, entendeu? Então, é tudo muito organizado. Não tem tanto, não tem autenticidade. Certo? Então eu sentia falta disso, eu sentia falta da rua, de pessoas normais, eu sentia falta disso, eu ficava muito dentro do estúdio, e isso foi me consumindo, eu não sabia, e foi o período que eu mais ganhei dinheiro, porque eu fazia muito merchandising, fazia merchandising para empresas grandes, que eu ganhava bastante, então eu não conseguia admitir eu ganhando dinheiro e reclamando de um programa. Né? E minha diretora falava, você sabe quantas que querem estar no seu lugar? Então pare de reclamar. E eu me sentia culpada, extremamente culpada. E aí você foi esticando a corda. Eu fui esticando a corda porque eu não tive coragem de sair. Só que o meu corpo me tomou e eu fui obrigada a sair. E aí, quando eu saí, isso que eu te falei, eu comecei a ser medicada, aí eu comecei a melhorar algum tempo, depois de uns 3 meses, 4, e aí eu fui fazer exatamente o que eu queria, que foi um projeto autoral, um projeto sobre mulheres, que eu fui viajar durante 4 meses, e eu fui para 12 países. Depois eu escrevi esse livro aqui, que é o livro Mulheres que Brilham. Esse projeto, eu entrevistava 12 mulheres em cada país. 12 mulheres de profissões diferentes, de idades diferentes, de backgrounds diferentes. E aí eu fui para a África do Sul, para Filipinas, Vietnã, Tailândia, Finlândia, Lituânia, Holanda, França, México, Peru, Estados Unidos e Brasil. Qual era o objetivo disso aí? Da gente, em 2009, a gente entender um pouco sobre essa revolução feminina, sobre a independência feminina, sobre como estavam essas mulheres. Naquela época não existia a internet como existe hoje. Existia o Facebook, mas mesmo assim, a gente não sabia usar isso e também o Facebook não era parâmetro para a gente entender nada. Então, essas 12 mulheres entrevistadas em cada país, elas eram, de certa forma, uma amostra do que... E eram mulheres que não eram famosas. Eu tive uma história com os famosos, mas não eram. Eram mulheres que, nas suas pequenas profissões ou grandes profissões, podia ser empresária ou uma mulher que vendia pastel na rua, mas ela tinha feito alguma revolução na vida dela. Então é um pastel que ela transformou no melhor pastel da região. Era a mecânica, eu lembro que eu entrevistei aqui no Peru, a mecânica del folclore. Se você pegar na internet, é del, né, D-E-L, folclore com K. Ela era, durante a semana, ela tinha acho que uns 8 ou 10 homens que ela mandava lá, mecânica, aprendeu 14 anos, órfã e tudo, pobre, não sei o que, na periferia de Lima. No final de semana, ela era a mulher mais feminina, com rosa no cabelo, com aquelas roupas de Alpes, sabe assim? E ela cantava, e ela tinha CD, DVD e calendário com ela, e ela cantava nos finais de semana, porque ela gostava de cantar. Então, assim, é só mulher treta, sabe assim, mulher que virou a
chavinha. Então, mulheres que mexiam com imigração, Museu da Imigração, mulheres fazendeiras no apartheid, mulheres, assim, que fizeram alguma coisa diferente. Quando eu voltei, depois de 4 meses, que eu tive a colaboração, ainda bem, do meu ex-marido, que ficou com a minha filha, porque se ela tinha 5 anos, você não conseguiria fazer esse projeto. Quando eu voltei, eu falei, chega de televisão. Meu casamento já estava mais ou menos, daí eu falei, não vai dar certo, e ele também achava que não ia dar certo, e eu fui terminando tudo, e saí da televisão. Em março saí da televisão, fui pra Índia, não sei o que, blá blá blá, saí da televisão. Falei, chega, não quero televisão nesse jeito que é a televisão, não dá pra eu ficar nesse jeito mais. Aí fui escrever meu livro, fiquei 1 ano escrevendo este livro que conta a história dessas mulheres, de 50 dessas mulheres, das 144. Bom, fiquei 3 anos fazendo projeto independente, fui para a Amazônia, queria fazer esse projeto das mulheres pelo Brasil inteiro. Falei, vou conseguir, essa gana que eu tenho, falei, vou conseguir, vou atrás de empresa tal, e não sei o quê. Aí falavam assim para mim, mas esse ano a gente está investindo no balé. Aí eu falei, beleza e tal. Aí ia pra Nextel, né? Então, muito legal esse projeto, a gente amou. Depois de 3 meses eu tentando, né? Aí, a gente amou, mas este ano nós estamos focados em tal coisa. Então, assim, em 3 anos, o meu dinheiro e a minha reserva toda da minha carreira acabou. E eu tinha me separado, perda de patrimônio, porque eu sempre fui uma mulher que dividiu tudo, sempre. E eu quebrei. Depois de 3 anos, não tinha mais dinheiro, porque eu investi tudo no meu sonho. E quando eu saí da televisão, eu falei, olha, se não der certo, porque eu saí de comum acordo, beleza e tal. Falei, se não der certo, eu sabia que todo mundo gostava muito de mim, que eu era trabalhadora, que não sei o que e tal. Se não der certo, eu posso voltar? Óbvio, Maria Cândida, você mora aqui no nosso coração. É claro que você pode voltar. Não, atenção quem está assistindo, nunca acredite que você vai voltar quando falam assim pra você. Porque as coisas mudam, as pessoas mudam, os e-mails mudam, o WhatsApp muda, acabou, entendeu? E aí, Bruno, o que aconteceu? Eu comecei a envelhecer. Não se falava em etarismo, só que o etarismo existe, principalmente já existia, para as pessoas que aparecem na televisão. Hoje, tudo bem ter uma mulher grisalha, hoje, tudo bem ter uma mulher de 53, mas da minha idade já, fala 53, putz, logo ela tem 60, putz, ela vai estar velha, vai estar feia, ela vai estar cansada, ela tá na menopausa, ai meu Deus do céu. É que nem a mulher que tá na idade pra engravidar. Ai, tá na idade pra engravidar, daí vai ter filho, daí tem médico do filho, aí não sei o que, daí vai estar cansada, exausta, e ela vai ficar aflita e ela não vai trabalhar. Enfim, você sabe que a gente precisa de políticas públicas aí, políticas empresariais, para que a gente consiga trabalhar e dar o melhor da gente e tendo aí também companheiros colaborativos. Enfim, quando eu tentei voltar, e não foi uma vez só, ninguém me quis. Eu era muito cara e eu não falava nem preço. Você é muito cara pra gente, Maria Cândida. Você é muito boa. Eu não tenho o que fazer com você aqui. Eu falo, mas eu posso fazer qualquer coisa. Me deixa entrar que em pouquinho tempo você vai ver que eu posso fazer um monte de coisa. Porque eu sou daquelas assim, me põe do lado do Bill Gates pra eu servir cafezinho. Você vai ver que em 1 ano eu vou estar como assistente dele, entendeu? Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida. Do jeito que eu trabalho e sou curiosa e do jeito que eu quero aprender, a pessoa vê que né, assim, posso não estar, mas o meu objetivo é estar. Então eu era muito cara, eu era muito boa, ou o quadro não estava aberto, ou simplesmente ninguém me atendia. Ou se eu encontrava na rua, as pessoas desapareciam, fingiam que não apareciam. Pessoas que eram brothers, assim. Festinha de criança, sabe aquelas festas de celebridade que todo mundo convida, assim, seu filho nasce e tal? Nenhuma mais eu era convidada. Eu simplesmente fui cancelada de todas as listas. Então, assim, exatamente esse processo que aconteceu comigo dos 44, 45, 46. Eu passei vários anos fazendo dívida e tentando voltar para o meu
meu eixo. Eu desacreditei do vídeo. Eu achei que eu não era mais pro vídeo. Foi quando eu fui fazer o curso de comunicação corporativa. Foi quando eu contratei um headhunter. Bruno, eu contratei um headhunter e eu falei pra ele, é o seguinte, já rodei o mundo inteiro, já entrevistei todo mundo, não sei o que, eu sou isso, eu papapá. Qualquer lugar que você me colocar, você vai ver que em 3 meses, 6 meses, você não vai acreditar. Não falei assim, mas enfim, era tipo isso. Daí ele falava pra mim assim, eu entendo hoje, mas ele falava assim pra mim, é que o mercado corporativo não é muito assim, as pessoas fazem uma carreira, sabe? Eu falei, mas vocês não querem essa ideia global, essa ideia de habilidades e de não sei o quê, o currículo que essas empresas colocam de habilidade X, Y, Z, então nada vale. Enfim, ele falou, não, eu vou falar então com o mercado. Obviamente que ele não se deu o trabalho, assim, eu sei que ele ia passar vergonha se ele fizesse, ele não se deu o trabalho de ir até o mercado, porque todo mundo ia dar risada, não sei o que essa mulher vai fazer aqui. Mas eu trabalhei como tudo, eu fui RP de agência de publicidade, eu fiz tudo, fiz um monte de bico para eu conseguir sobreviver. Por quê? Vendi apartamento, vendi carro, vendi tudo, daí comprei outro, daí e fui me virando até que surgiu um emprego assim, numa TV assim, que era a TV Aparecida, de 0,0000 nada. E sem desqualificar, porque a TV Aparecida realmente não era um programa religioso, era um programa feminino, mas foi lá que eu comecei a sentir que parece que eu sei mesmo fazer isso, porque eu desacreditei. As pessoas falaram tanto pra mim que não dava, é muito o que o desempregado sente. Ele ouve não, tantas vezes, que ele acha que ele não é capaz, que ele não pode, que ele não sabe mais fazer isso. Então, foi isso que aconteceu. Agora só falta a parte de que eu peguei o celular. Não, mas peraí. Mas você, depois desse caos todo, você chegou a voltar para Globo? Mas eu não cheguei ainda. Não, eu cheguei só na TV Aparecida, que foi 2017. Tá, então, mas aí as coisas voltaram a melhorar. Então, muito. Mas o que eu tô te falando é o seguinte: todo esse processo que envolve etarismo, que envolve queda financeira, que envolve falta de planejamento, que eu não tive e que hoje eu tive neste processo de saída de novo da TV, porque em 2008 estourou a crise econômica que teve aí nos Estados Unidos. Imagina que quando eu fiz essa minha viagem pelo mundo e voltei da minha imersão com mulheres e comecei a falar e fazer palestras sobre isso e tal, mas poucas, era uma palestra por ano, mais ou menos, estava começando a estourar a crise aqui no Brasil. O meu mercado de jornalismo também sofreu uma crise muito grande. Então, eu também não soube planejar, eu não soube ver. E eu me acho uma pessoa super de tendência e não soube ver isso economicamente. Eu não soube entender o momento de saída, porque eu poderia ter continuado com o meu salário e escrever meu livro, por exemplo. Mas não, eu queria só escrever meu livro. Tanto que eu falo nas minhas palestras que não adianta só o sonho. O sonho sem o dinheiro não adianta. Não vai em frente. Então, assim, cuidado com o seu sonho. Porque você precisa de dinheiro, você precisa de financiamento, você precisa de base, você precisa refazer o seu business plan o tempo todo, porque senão não vai dar certo, né? E aí você pode afundar. Quando em 2017 eu tive essa chance na TV Aparecida, que eu ficava lá 3 dias por semana e fazia esse programa, que era um programa de 2 horas por dia, eu comecei a equilibrar minhas finanças. Eu paguei todas as minhas dívidas, voltei, porque era uma TV que pagava direito, e eu tinha 10 merchandises por dia. Merchandise é assim pequenininho. Eu só tô te falando, porque eu já trabalhei, eu apresentei 3 Oscars, 6 Grammys, entrevistei todo mundo de Hollywood, entrevistei presidente. O curso que eu te falei que eu fiz em 97, a gente tinha reunião com o Ted Turner em 97. Eu tenho foto com o Ted Turner, ao lado do Ted Turner. Então, assim, não foi pouca coisa. Minha carreira foi espetacular. E de repente estava numa TV de 0,001. As pessoas têm que ter humildade na vida também. Humildade e persistência. Quebrou, caiu.
aprende e levanta, aprende e levanta, aprende e levanta. Porque se você não cai, você não adianta, você não vai aprender. Não é verdade? Então, quando em 2017 eu fui para a TV Aparecida e eu comecei a pegar o celular, eu comecei a ver que algumas coisas que eu fazia com o celular eram muito parecidas com o que na TV me filmavam. Então eu pegava o celular e assim, e eu já estava ligada com o digital desde 2009, 2010. Só que como eu tenho essa cabeça analógica de 53 anos e muita gente da minha idade fala, por isso que você falou, tô envelhecendo e não mexo no celular. Vai ter que mexer, me desculpa, não vai sobreviver, porque hoje até totem de tudo pra você comprar lá no McDonald's, não sei o que e tal. Vai ter que aprender, vai ter que fazer, entendeu? Então, ou treina, ou não vai sobreviver no mundo. Então, tem duas opções, o que você faz? E eu comecei a ver no celular que eu fazia assim, andava, falava, nossa, se eu andar aqui e falar é igual o que o cinegrafista fazia comigo. Aí eu virava assim, eu falava, nossa, é igual quando ele fazia aquela imagem, se punha no chão. Eu comecei a fazer o que o youtuber faz, né? Que é pôr o celular de todos os jeitos. Então eu fazia a TV e ao mesmo tempo comecei a fazer umas coisinhas no YouTube, no celular, com pau de selfie, que o pau de selfie sempre dava a profundidade. Tanto que eu tenho uma palestra que fala, né, como me reinventei com o celular e pau de selfie, do analógico ao digital. E aí eu comecei com o pau de selfie na mão. E não é que eu comecei a criar conteúdo com esse pau de selfie, com o celular. E aí eu comecei a colocar no Facebook, no Instagram, ainda brincando. Em 2019, quando eu equilibrei minhas contas e saí da TV Aparecida, eu já estava em processo de criação de conteúdo, ainda brincando. Mas eu falei, agora eu vou abrir meu YouTube. Abri meu canal do YouTube, comecei a entrar na internet e comecei a produzir conteúdo. Como eu estava aqui há 10 anos falando de mulher, estudando 10 anos sobre mulher, e eu comecei a estudar muito sobre saúde da mulher e comecei a entrar num processo de perimenopausa e não sei o que e tal, eu falei, é sobre isso, essa é a minha segmentação, essa é a minha... E fui e comecei. E comecei a organizar minhas lives e comecei tudo isso. Bom, aqui o JR, pô, beijo pra você. E aí eu comecei a assistir palestras sobre isso e tal. Foi quando a Rede Globo me chamou de novo, depois de 20 anos, e falou, vem pra cá, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, mas o que exatamente que vocês querem? Eu quero fazer alguma coisa sobre mulheres. Eles falaram, a gente quer muito que você vá pra rua e converse com as pessoas e descubra coisas curiosas de São Paulo e tal. Eu falei, tá bom, eu faço, se depois eu puder falar sobre mulher, que eu quero, e também se eu puder fazer tudo isso que vocês estão falando no celular. Tá bom, fechou. Eu criei o primeiro quadro na TV aberta, com o celular, tudo gravado no celular. E coloquei mais de 80 episódios no ar, todos gravados no celular, editados por mim. Não por mim exatamente, mas eu tinha uma pessoa que editava e eu coordenava tudo. Até 29 minutos direto no ar, como criador de conteúdo. Então, meu sistema, eu era funcionária da Rede Globo, mas funcionava como uma criadora de conteúdo, como uma terceirizada. Então, eu voltei para a TV, só que eu não era da TV como eu fui naquela época. Então, eu voltei num sistema diferente, entendeu? E isso foi muito legal para mim. Ao mesmo tempo, eu comecei a entrar na internet e fazer coisas na internet. Eu também lancei esse livro, este daqui, que parece bem egotrip, mas é para as pessoas me reconhecerem e comprarem, que fala, é guia prático da maturidade com excelência, que é dos 40 aos 50 anos, que fala sobre todos esses processos. O processo que eu falei, de saúde mental, tudo o que aconteceu, esse processo de transição, mas no livro tem o processo físico, o que acontece com o nosso físico, com o mental, menopausa, imagem pessoal e hora de agir e coisas também, ó, tipo revista aqui, para as pessoas fazerem. Então, assim, este livro, eu faço bastante palestras sobre este livro e também vendo nas minhas palestras, porque ele é como se fosse um documento. Esse livro, no fundo, eu fiz um curso digital em 2020, 2021,
Não deu certo, não vendeu, e aí eu transformei em livro. Tá vendo? O que eu... A gente já tá meio no final, mas o que eu quero deixar aqui é que as pessoas... tem que dar certo tudo. Não tem. Eu fiz o curso digital, não vendeu 20. Eu falei, 20? Não vai me pagar nada, entendeu? Então, eu mudei o formato de tudo que eu tinha feito, toda a minha pesquisa, eu coloquei no livro. E o livro é muito legal. O livro não me dá dinheiro, mas o livro me dá autoridade e também as pessoas gostam de ter o livro porque aqui está tudo documentado, entendeu? Tem uma coisa física para elas lerem e tal. Então, assim, você transforma as coisas. E uma pergunta rápida que surgiu aqui, perguntaram o seguinte: você ficou com vergonha nessa época, vergonha dos seus colegas, porque você saiu do topo e foi para Aparecida, a emissora Aparecida, e depois voltou de novo? Foi uma pergunta que fizeram que realmente eu também tenho essa curiosidade. Sabe o que me dá mais prazer? Quando a gente tá por baixo, e quando eu tava por baixo, porque eu tenho certeza que eu vou subir, e eu tenho certeza que eu vou subir que nem um furacão, não importa quanto tempo, e não eu, todas as pessoas, é porque a maior parte desiste, esse é o lance, a maior parte desiste porque engole por esse medo, por essa vergonha e tal. Qual é a vergonha de você entrar em crise financeira num país que está em crise? Qual é a vergonha de você, de repente, passar por preconceito? Zero. Né? Qual é a vergonha de você... assim, pelo contrário, eu tenho orgulho demais. Então, tudo o que eu passei, e hoje eu podendo contar essa mudança, tudo que eu fiz, e tá num momento que eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava na TV, que eu vivo do digital e das minhas palestras, que eu consegui fazer isso, que eu consegui fazer a evolução. Eu sou uma empresária hoje. Então, assim, isso é muito bom. Assim, se eu tivesse tido vergonha, e as pessoas, quanto mais elas sobem, mais elas têm vergonha, né? Só que ali, é lá embaixo que você vê, primeiro, quem está do seu lado. Segundo, você percebe o aprendizado da vida, sabe? Às vezes a vida, ela te ensina por muitas formas. Parece até bíblico, né? Mas tem esse sentido, né? Porque se eu não tivesse passado por isso, nunca eu teria mudado tudo. Eu teria ficado 30 anos na TV. Se eu tivesse ficado 30 anos na TV, eu não estaria forte. Hoje, eu estou fazendo, Bruno, um projeto de menopausa que eu vou entrevistar 800 mulheres pelo mundo. Eu vou fazer 5 expedições em todos os continentes. Eu já fui para a Floresta Amazônica, já entrevistei 12 mulheres lá, porque eu estou fazendo um pareamento, um raio-x sobre estilo de vida, mulheres que supostamente não comem ultraprocessado, que estão no ar natural, que estão com tudo natural e ainda tem muitos sintomas. Obviamente que é muita genética, mas ainda não se estudou o suficiente. E eu quero fazer todo esse mapeamento, que não existe esse mapeamento no mundo. Não tem ninguém no mundo, juro por Deus. Se tiver alguém, olha, eu te boto a mão no fogo que não tem ninguém de televisão ou não televisão, ou repórter, ou influenciador, sei o quê, que está fazendo isso pelo mundo que nem eu vou fazer. E vai sair 5 livros de tudo isso, que chama Menopausa Sem Fronteiras. É meu próximo projeto. Tem umas perguntas aqui que a gente não pode deixar de responder. Maria, como foi sua participação no programa Aprendiz? O Júlio perguntou isso. Foi horrível. Foi a pior experiência da minha vida. Eu pensei que o aprendiz, como eu tenho essa pegada empreendedora e business, eu falava assim, eu sou ótima de business, eu vou arrasar lá e vou ganhar. Né? E eu queria, no fundo, voltar para a Record, ter uma chance de voltar para a televisão. Lembra que eu contei que eu estava fora da televisão, que eu não conseguia voltar para a televisão? Então pintou esse negócio do aprendiz. Só que eu não tinha visto que era aprendiz celebridades. E quando era aprendiz celebridades, eles têm a tendência de achar que celebridade desculpa, essa palavra nem se usa mais, mas que celebridade, então era tipo pegar uma colher, andar com um ovo lá, com um saco, sabe, brincadeira do saco, que você vai, era gincana,
Desculpa, justos, mas era uma gincana e eu sou péssima em gincana e foi horrível. Depois de 21 dias eu fui mandada embora. Fui mandada embora, sabe por quê? Porque eu não quis que um cara lá, uns caras do Brás, uns empresários à noite, que tinha que vender um negócio, eles já estavam meio bêbados, e aí a gente estava numa equipe e eles tinham que preencher um cheque. Daí não sei o que falou assim, preenche aqui pra mim. Eu falei, não vou preencher esse cheque. Isso tem gravado. Eu falei, não vou preencher esse cheque. Aí não sei quem lá preencheu, eu falei, não vou preencher. E poderia ter preenchido de, sei lá, poderia ter feito o que quisesse lá, porque os caras estavam meio bêbados. Aí na sala de reunião falaram que eu não aproveitei a oportunidade. Falei, entendeu? É programa de televisão. Foi horrível, foram os piores 21 dias da minha vida. Eu me arrependo tremendamente disso daí. Aliás, eu não queria que ninguém visse, que ninguém soubesse que eu participei disso, mas agora já foi. Uma outra pergunta foi, muita gente acredita que a carreira profissional acaba com 50 anos. Qual o seu conselho? Qual conselho você dá para essas pessoas? Porque uma coisa, sabe por que muita gente fala isso? Eu vou falar na minha perspectiva. Porque realmente é uma foda achar emprego. Eu falo, esquece você que é uma comunicadora. Eu tô falando uma pessoa que trabalhou a vida inteira na Nestlé, sei lá, ou trabalhou numa empresa. É muito difícil. Eu tenho um amigão meu que ele foi, depois de 25 anos trabalhando numa montadora de carro, num cargo muito legal, ele foi demitido. Ele falou, Bruno, fudeu. Eu não sei, vai ser uma foda eu me recolocar. Porque ele já está com mais de 50. Ele falou, vai ser uma muito foda. Porque porque é aquilo, sabe igual você falou que chegavam para você e diziam, você é cara, você é isso, você é aquilo. Ele falou, não vão querer me dar uma função menor, porque eu já tive um papel maior. Para a função que eu fazia, querem alguém mais jovem, porque acham que é mais dinâmico, etc, etc. Ele falou, tô fodido. Então acho que essa pergunta tem a ver com isso. Então, neste momento, realmente está muito difícil. Existe um mercado grande, que é o mercado prateado, mas ainda não começou. Essa oportunidade de negócio ainda não começou. Realmente, essas pessoas elas vão ter que empreender, o que não vai chegar dinheiro agora. Se elas não guardaram dinheiro, será muito difícil. O que eu aconselho as pessoas não pararem. Por quê? Porque existem empresas como o Boticário, como... Tem outras empresas aí fazendo, porque o Boticário está investindo muito em mulheres, porque tem uma linha Botique, que é a linha de mulheres maduras, para mulheres maduras, e o Boticário é uma das empresas de beleza que mais investem em diversidade etária hoje. Tá? Mas existem empresas, e cada vez mais a diversidade etária ela está sendo valorizada globalmente. Isso, L'Oréal... Isso assim, por quê? Porque a pirâmide demográfica está mudando. Então, se você precisar de hoje de dinheiro, será muito difícil. Difícil, mas não para. Vai receber vários não, realmente vai ser difícil, mas isso tende a melhorar. Por quê? Existe também uma discussão, e já empresas implementando, que é a intergeração. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, que é você colocar gerações interagindo, ou seja, você pegar gerações de jovens, geração Z, geração dos milênios e a geração X, a geração dos mais velhos, e interagir. Como você precisa de pessoas mais velhas em atendimento, em tudo isso, até baby boomer. Minha mãe não quer, de 70, quase 80, ela não quer ser atendida por gente da geração Z que quer falar tudo rápido. Ela quer ser atendida por uma pessoa mais velha que tenha paciência em atendimento. Então, as empresas vão precisar se formatar para isso. Muito provavelmente, o seu amigo não vai ter o cargo que ele tinha. Ele vai ter que também fazer a terapia e tal, e entrar em outro formato, em outro modelo. Tá? Muito provavelmente vai ter que se reinventar e estar em outra carreira. Talvez não em montadora, mas fazer alguma coisa que tenha a ver com o que ele fazia, de empreendedorismo e tal. Então, assim, está mudando, né?
está a caminho a intergeração, o mix geracional. Isso é realidade nas empresas globais, que os RHs estão de olho e eles estão preparando, porque assim, não adianta você contratar pessoas mais velhas e botar com as mais novas em funções. Se você contrata uma pessoa mais velha numa função de uma pessoa mais nova, não adianta, porque essa pessoa ela vai morrer lá. Em 6 meses ela vai ser mandada embora, ela vai ser excluída. Então você tem que fazer o mix geracional, e isso o RH vai ter que fazer. Então é um trabalho que muitas vezes as empresas não querem fazer porque custa. Mas globalmente está começando a ficar feio não ter diversidade etária. Então a gente chegou na diversidade racial, ainda falta muito, mas já chegamos. Tem várias diversidades que já estão aí, mas a diversidade etária vai chegar. Então não pare, porque a tendência é que haja essa mudança. Agora, por exemplo, quem está aí, o mercado de academias. Nós precisamos de saúde, longevidade não será conquistada à toa. Você já viu professor de musculação focado em gente 60 a mais? Não. Em gente 50 a mais? Não. Você vê alguns professores que dão aula para alguns velhinhos, mas você não vê e fala assim, eu sou professor de musculação, ou alguém que de repente era de uma montadora, mas o cara ama exercício físico e ele vai fazer de repente uma especialização em exercício físico porque ele vai se tornar personal trainer, que é uma coisa que ganha dinheiro de pessoas 50 a mais. É aí que a gente tem mudança de carreira. De repente com um hobby que a pessoa sempre amou, e colocando para um mercado que é um mercado aquecido. Porque não adianta também você empreender no mercado que não está aquecido. Aí dá sono, né? E montadora também logo vai ter carro voador, então não vai... Rapidamente me conta sobre as palestras que você dá por aí, os temas e tópicos, como é que funciona. Tá. Tem a palestra principal é essa da reinvenção pessoal, né, do analógico ao digital, como me reinventei com um pop de selfie e celular na mão, que eu conto essa história, né, ela é a top seller, todo mundo quer saber um pouco dessa história, principalmente porque eu faço vídeo antes e conto a minha carreira e mostra Brad Pitt, Sandra Bullock, Keanu Reeves, Denzel Washington, sabe assim, todos os Mary Streep, todas as entrevistas, a pessoa fala, meu Deus do céu, como? Do A ao Z, do Z ao inferno, né, assim, meio... Tem uma que fala sobre marca pessoal, que eu descobri há pouco tempo. Como eu te falei, marca pessoal não é uma coisa que você tem que você tem necessariamente com a sua competência, com seus anos de carreira. Por exemplo, eu tive 25 anos eu tenho 30 anos de TV só. Esse ano eu fiz 30 anos de TV. 25 anos eu passei na TV e eu fiz várias coisas. Eu não tinha uma marca pessoal. As pessoas me achavam comunicativa, simpática, carismática, não sei o quê. Mas sobre o que a Maria Cândida falava? É sobre quem a Maria Cândida entrevistava. Né? Mas não sobre o que ela falava. Então, essa marca pessoal, ela vai se constituindo aos poucos e existe um direcionamento para isso, para produto e também para a empresa. Então eu falo sobre marca pessoal e como eu descobri minha marca pessoal, né, que não faz tanto tempo assim, e como eu me tornei uma empreendedora. Eu faço uma palestra só sobre menopausa, que é uma palestra que eu faço até para farmacêutica e tal, e às vezes com médicos da própria farmacêutica contando, porque eu criei o Bem-Estar na TV, que eu saí agora em maio, né, na Globo, eu criei um Bem-Estar menopausa, no encontro. Né, num programa Encontro, que é o programa de manhã. Então eu criei específico para falar com a mulher sobre isso, porque é muito importante que essa mulher ela tenha dados e ela entenda esse processo. Então eu falo sobre isso. E tem a outra que eu falo sobre gerações. Então diferenças geracionais no trabalho, desafios e oportunidades. Que eu vou delineando tudo que a gente está falando de geração, falando de cada uma das gerações, sobre mix geracional, sobre intergeração, as oportunidades, e mostro também alguns exemplos que eu tenho feito na internet. Por exemplo, você não sabe o que é SkinCéutico, sabe? Sabe? Sei, a marca, sim. Cari, no Brasil é Cari. Não, é Cari em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil é a mais, pelo menos em farmácia, é a mais cara, né?
Então, mas é muito boa, né? Ela é muito boa. E aí, eles me apresentaram a proposta. É a última coisa, só para a gente fechar. A proposta de fazer. Era um produto, só para você ver como as empresas já estão pensando nesse mix geracional. Então, assim. Isso eu tô lembrando, do seu amigo da montadora, de não sei o que fala que não tem mercado e tal. Assim, tá aos poucos, assim, tá pipocando, entendeu? A gente precisa também ver esse pipocando. Eles me apresentaram, era um produto que era para todas as peles, pele jovem e pele madura. Eles falaram, vamos fazer com duas influenciadoras, a madura e a jovem. Eu falei, beleza. Aí a gente entrou na sala de reunião e isso que você, olha que legal, a quebra de estereótipos de idade, o não preconceito com as pessoas jovens, porque etarismo é também nós temos preconceito com as pessoas jovens. Às vezes eu tenho preconceito com bebês chorando, mães, não queiram me matar no restaurante. Eu falo, esse bebê chorando, mas isso é etarismo, eu não posso ter preconceito com esses bebês. Mas a gente estava numa reunião, voltando, a Bruna, que é uma influenciadora de beleza, ela 23 anos, eu 53 anos. E a gente fez collab, não collab, assim, nem a gente tá fazendo, a gente fez post junto. Então ela fala, eu sou Bruna, eu falo, eu sou Maria Cândida, 53 anos, ela fala, eu sou Bruna, 23. Esse produto, não sei, e ficou lindo. E eu apresento isso na palestra e eu falo, olha isso aqui. Isto é exemplo de mix geracional. Um produto para todas as peles, a gente criou uma solução, tudo foi gravado no celular por uma das maiores empresas do mundo. É global ou não é? Por isso que o Brasil ele está se tornando um dos maiores criadores de conteúdo. Nós somos excelentes criadores de conteúdo. Excelentes criadores de meme, excelentes criadores de conteúdo, excelentes em publicidade. É um mercado que a gente vai engolir se a gente for esperto e rápido. A gente vai voltar a te ver na TV? Na TV, do jeito que vocês me viam, não. Mas em algumas pílulas de TV. Vocês vão me ver no streaming. Esse meu projeto, ele é para streaming. Um streaming global mesmo. Eu quero que seja bem global. Não quero que seja América só e tal. Então, assim, mas vai passar na televisão, às vezes, não só como chamada. Às vezes 8 minutos, 10 minutos e tal. Porque eu tenho... sou colaboradora da Globo e tal, eu sou colaboradora de vários. Então, vai ter pipocada na televisão. Mas eu não vou voltar pra televisão, pelo menos espero não, do jeito que eu era. Porque eu passei uma fase, né? Eu me abri pro digital. É uma outra época. Eu tô desbravando um outro momento da comunicação. E eu preciso mergulhar nisso. Porque se eu ficar ali, eu vou ficar fazendo as mesmas coisas. Então, me libertem da TV. Nossa, sabe, eu percebi que a gente precisaria de umas 3 horas, porque tem muita coisa que a gente poderia explorar. O papo bom passa rápido, o tempo, né? Então voou. Eu queria te convidar para você, quando estiver passando aqui por Nova York, a gente gravar no estúdio o podcast que eu criei. Inclusive, e também aqui publicamente, vamos pensar numa participação sua no Manhattan. Legal. Vamos pensar, você que é jornalista, né? Eu tô lá de intruso, mas pegar um gancho, uma pauta legal, trabalhar e você vem com uma convidada, mesmo que seja remoto, tá convidadíssima. E eu queria agradecer muito pelo papo. Eu queria também que você pudesse fazer suas considerações finais antes de a gente terminar. Eu que agradeço. Muito obrigada, Bruno, te conhecer assim no vídeo. Eu sei que eu tenho muitas amizades que começaram no vídeo. Com certeza, quando eu for para Nova York, faço questão de passar no seu estúdio, porque você tem estúdio, então você é muito chique, né? Só não usou seu estúdio para fazer a live. Teve que parar no hotel. Muito caro. Aqui para você ligar a luz e pôr gente para trabalhar é uma fortuna.
Então, tá vendo? É melhor ter o espaço pequenininho. Mas, assim, quero sim. A gente troca ideia, vamos ver o que eu puder colaborar, principalmente nessa pauta de etarismo, de tudo ligado ao feminino e tudo que eu tô pesquisando de novo. Tudo que eu for achando de novo, eu posso estar falando com vocês e tá dando aí. Porque essa pauta que eu falo de menopausa, que parece às vezes para os homens meio estranho, mas elas impactam. É importante que os homens também entendam e que discutam também vocês a andropausa e tudo, para que a gente possa fazer uma liga aí e nos entendermos cada vez mais. Eu acho esses assuntos super interessantes. Eu acho que todo mundo vive ele, vai viver eles, né? Quem já não vive, vai viver, porque a pessoa vai envelhecer e vai encontrar esses questionamentos, esses desconfortos, esses desafios. Eu falo isso porque é uma realidade minha. Até muito pouco tempo, sabe, que só para a gente encerrar, eu vou contar uma coisa que eu estava pensando esses últimos dias. Quando você está nos 30 anos, você fala, não, você não, de fato, por mais que eu fui criado pelos meus avós, eu convivi com muita gente velha, eu sabia que eu ia envelhecer, mas ainda assim, 30 anos sou jovem, 35 tá tudo beleza. Aí quando chega nos 40, você começa a se questionar, será que eu sou tão jovem? E aí, quando você vai para 42, 43, 44, 45, aí você já vê assim, agora, no sentido físico, não mental, né? Mas você fala, eu não vou mais conseguir pedalar tão rápido, ou nadar tão rápido, ou levantar tanto peso. Então você vê que a vida realmente muda e você sente eventualmente uma certa desconexão, eu não vou chamar de discriminação, mas você sente o etarismo. E aí você reconhece que esse é um tema que você tem que trabalhar dentro da sua cabeça, né? Então, eu acho que a bandeira que você levanta, todo mundo ou já está vivendo ou vai chegar lá, né? Sim, e o mundo vai ser cada vez melhor pra gente. Salvo, porque assim, nós estamos numa classe privilegiada, onde já pensamos em centenários e tudo isso. Em outras classes sociais, você sabe que a média de vida não é essa, tem muitos desafios. Então, assim, tem muita coisa a ser falada, tem vários desafios aí que envolvem nutrição, que é tudo que os médicos sempre falaram e a gente nunca prestou atenção, agora a gente precisa prestar porque a gente está no mundo com crises climáticas, o ar vai ser cada vez pior, enfim, tem muitas coisas aí que a nossa vida vai ser pior, e a gente vai precisar de mais esforço para equilibrar o jogo. E quando você passa dos 40, exatamente nos 40, tem um gráfico aí, você pode pegar no Google, no meu livro tem, aqui ó, quando eu falo da parte física, não sei se dá para ver, aqui ó, tem 20, 40, 60 e tal, e a massa muscular, né? Esse aqui é um gráfico universal, você faz uma linha aqui ó, uma linha vertical, tá? É mais ou menos uns 38, 40, que mesmo quem faz atividade física, quem não faz atividade física moderada e tal, a gente vai começar a decair mesmo, tá? Então, para equilibrar essa massa muscular, que é a massa que vai segurar o seu osso, e no processo da mulher, a gente tem processo de osteoporose e tudo isso, vai precisar de mais esforço, por isso que se fala hoje tanto na musculação. Por isso que eu falei para você, se seu amigo ama esporte, não sei se é o caso dele, por que não fazer uma especialização e se tornar um personal trainer de pessoas maduras? Porque assim, talvez estudar a maturidade, quem tá aí e gosta de esporte, é um ramo, entendeu? Que vai crescer absurdamente. Já está crescendo, mas vai crescer ainda mais para as pessoas dessa idade, porque as pessoas vão precisar. Enfim, tem um monte de oportunidade. É isso aí. Vamos nos encontrar. Vamos, muitíssimo obrigado. Sucesso nos seus trabalhos e a gente se encontra. Beijo. Sim, senhor. Beijo, boa sorte aí. Tchau, tchau. Tchau.